Boa tarde, muita luz, muita paz a todos os irmãos da sala. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. E quem os fará é a nossa amiga fraterna. Nós já tínhamos conversado e a mesma nos prometeu brindar com esse estudo já há uns 15 dias antes. E, naturalmente, os estudos que estavam programados para hoje, sexta-feira, que era o livro dos Espíritos, nós vamos colocar sequencialmente, na sequência, né? Então, daqui 7 estudos, o próximo estudo nós vamos estudar, naturalmente, depois do livro dos Espíritos, o livro, o que é o Espiritismo, e o certo é que vamos estudar sequencialmente. Muita luz, muita paz. Eu chamo para fazer a nossa prece inicial a nossa amiga e companheira de Ideal Espírito também, com a sala aqui no Pautalk, Unidos pela Doutrina dos Espíritos, a nossa irmã Rô Estrela, para fazer a nossa prece inicial. Por gentileza, minha irmã, suspende a mão, estou descendo. De cada irmão aqui presente. Então, neste momento, vamos pedir a permissão aos nossos mensageiros da luz, os mentores da caminho, e a permissão do nosso Pai Maior, para que possamos, num só pensamento, buscar através do cimento. Nos ilumine, Pai, para que possamos estar evoluindo, aprendendo, ajudando não só a nós encarnados, mas também aos desencarnados que aqui se encontram, atentos para poder aprender. Que a nossa expositora dessa tarde, ela se sinta amparada pelos bons fluidos, que cada um que adentrar na sala sinta-se amparado pelos bons amigos. E aqueles que não vão estar aqui hoje presente, por algum motivo, que o nosso amor possa ir ao encontro de cada um deles, seja o lugar que ele se encontra. Nos ilumine, Senhor, para que possamos nos ter o desprendimento, o esclarecimento na Tua doutrina. Que esta sala possa sempre levar a palavra do consolo, do amor e da bondade. Que a nossa expositora, ela possa se sentir acolhida e amparada por nós, companheiros de jornada. Que Deus nos ilumine nessa tarde, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Realmente esse tema não tem muito a ver com o Livro dos Espíritos, eu bem falei isso com o irmão X, mas Espíritos, Livro dos Médiuns, quem entende são esses grandes sábios que nós temos aqui na sala, que é o irmão X e o Sais, né? Então, quem sou eu para me meter nessa história? Mas ele aceitou a si mesmo, que eu fale aquilo que eu saiba, então o que eu sei é justamente mexer com a cabeça das pessoas. Essa é a minha intenção, sabe? Porque, na verdade, nós reencarnamos para poder nos corrigir de algo que nós temos em nós e que não nos deixa fazer uma bagagem à altura de irmos para o plano de regeneração. Então, a cada vez que reencarnamos, nós crescemos um tanto, se nós observarmos o que nós pensamos e da forma que nós agirmos. É necessário que a gente se autoeduque, que a gente realmente preste atenção em nós. Nós somos mais importantes do que aquelas pessoas que estão à nossa volta, porque ninguém muda ninguém.
Então nós temos que prestar muita atenção em nós e saber o que nós temos para mudar em nós que não seja positivo. E assim nós vamos crescendo a cada dia, a cada instante, certo? A cada instante. É tempo de mudanças. É tempo de mudanças hoje, amanhã, daqui a pouco, sempre. Porque nós estamos mudando sempre. O que nós pensamos ontem, não exatamente pensamos hoje da mesma forma que ontem. Ainda mais nós que entramos aqui, né, nessa sala de estudos que nós temos aqui, são várias salas. Então, a cada vez que nós entramos numa sala dessa, graças a Deus, entramos de um jeito, saímos de outro, um pouco mais acrescentado dentro daquilo que nós somos. Então, nós vamos mudando. Nós estamos sempre mudando, com a graça de Deus, né? E isso vem dos tempos. Os tempos, os lá de trás, os nossos avós, bisavós, os nossos pais, né? Hoje eu tenho uma neta e ela é completamente diferente dos meus filhos quando nasceram. Ela pensa, age de forma diferente. Ela evolui de tempos mais atuais. Então, quem já não ouviu a frase "isto é sinal dos tempos", querendo se referir a mudanças e transformações que têm acontecido no mundo. Parece que o tempo passa mais rápido. Não sei se é por causa da minha idade, mas tudo, para mim, está correndo pra caramba. Começou segunda-feira e daqui a pouco já é sexta. Como corre? Sabe, tudo corre. Eu não sei se a gente, à medida que vai chegando mais para lá, eu estou com 56, como eu já digo aqui, eu já falei bilhões de vezes, então eu vou chegando e, meu Deus, já chegou sexta-feira? Meu Deus, o que é isso? Rapidinho, né? O tempo passa, tudo passa rápido. Tudo acontecendo aceleradamente. Quase não dá tempo de aprender sobre algo e aí, quando percebemos, o que aprendemos se torna obsoleto e precisamos nos adaptar, aprender o novo rapidinho. Parece que antigamente as coisas não mudavam tão rapidamente. Parece para nós. Parece que havia uma maior estabilidade ou durabilidade das coisas. Podemos dizer que no século XX houve mais mudanças do que nos 3 séculos anteriores. E de 1960 até 2000, mais coisas mudaram do que de 1900 a 1950. Parece que houve uma evolução muito rápida, descobertas fantásticas, um grande aprimoramento científico e tecnológico, novos feitos na medicina, com incríveis descobertas na genética e também na física, na engenharia, praticamente estendendo-se a quase todas as áreas. E o ser humano consegue acompanhar tudo isso. Ou não? Será que consegue? Sem dúvida, pois é o que temos feito mesmo a duras penas, uma vez que o ser humano nunca se sentiu tão ansioso e tenso como agora, diante do que chamamos de mudança dos tempos. Na realidade, eu tenho visto muita gente vir a mim com ansiedade, com uma situação muito tensa na vida, sabe? Com a espera do que será o amanhã, ansiedade, né? Por conta de tudo isso que está correndo aqui. Você vê,
Hoje em dia, quem não tem aquele telefonezinho pequenininho aqui, que só falta falar com você e conversar contigo, né? Ele faz tudo, certo? Aí ficam o tempo todo em cima daquela coisinha. Não tem hora de almoço, não tem hora de jantar, não tem hora do lanche. É o tempo todo com aquilo ali, enfiados ali, né? É impressionante como esse pedacinho de coisa prendeu o homem e o homem esqueceu do outro homem. Em vez de conversar com as pessoas assim, ao vivo, como nós estamos fazendo aqui agora, isso não poderia fazer também se não fosse a tecnologia, né? Já que aqui estamos numa situação que não é frente a frente, é virtual, né? Então, na verdade, nós estamos usando a tecnologia atual para nos comunicar com as pessoas que nos cercam. E à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos esquecendo de chegar para o outro, assim, dar uma catucadinha. Oi, Santinho, escuta, eu posso conversar com você? Ó, o negócio é assim, assado, com sexopata, como é que tá a sua vida, como é que não tá, papapau. Bater um papo sobre coisas triviais. Sobre as coisas que acontecem com você normalmente na vida. Né? Então, essas coisas assim, que parece que não interessa para ninguém, muitas vezes une a pessoa. E isso são as mudanças. Então, isso de conversar com o outro, de bater um papo, de chamar e contar um pedacinho da sua vida, o que aconteceu, deixou de acontecer, sabe? De conversar sobre a vida, sobre as coisas que estão acontecendo, falando, olhando nos olhos um do outro. Isso era o que se fazia antes, que éramos mais humanos. Hoje estamos quase como robotizando. Essa é a minha visão. Creio que a mudança acontece quando conseguimos entender e mudar as crenças erradas que trazemos sobre nós mesmos. Isso, para mim, é importante. Só teclam. É sim, Sil. Só estão teclando. Por incrível que pareça, foi aquilo que eu falei lá na sala da rua, que numa sala, num almoço que eu estava, tinha um grupo de jovens, estavam todos teclando. Todos. Né? Quando eu fui observar, eles não estavam falando um com o outro, eles estavam teclando uns para os outros. A conversa ali era só na base do telefonezinho pequenininho. Né? Então eu fiquei impressionada. Não, nem come, minha filha. Nem come. A coisa fica ali. É uma coisa impressionante o que está acontecendo. Mas nós temos que encarar isso de frente, né? Porque a tecnologia faz parte do avanço da vida, né? Mudar é realmente sair da crença egóica e irracional e passar para uma visão mais espiritual de nossa essência. Isso é a parte mais importante da mudança. É a gente observar a nossa essência espiritual. Visão espiritual quer dizer rever e analisar de maneira profunda. Freud, dentro da psicanálise, falava em herança filogenética. Ele dizia que para que um comportamento realmente implantado em nossa psique mudasse, seria necessário cerca de 300 anos, ou seja, em média 6 gerações. Penso que não seja necessário tanto tempo, é a minha visão, à medida que, em função da tomada de consciência, queiramos mudar o que não é bom para nós. Um exemplo interessante de uma grande mudança é o comportamento mais liberal das mulheres, que se iniciou por volta dos anos 60. Temos assim cerca de 40 e poucos anos somente de uma transformação de um comportamento muito submisso e passivo
pelo menos nos últimos 4.000 anos, para uma postura mais ativa e com maior liberdade. Aí, como lá na região oriental, a mulher não pode nem estudar, né? Não tem condição, não tem autorização para estudar. Ela está ali para servir o homem, apenas mente, nada mais, né? Então isso aqui, pelo menos no mundo ocidental, já não é mais assim, graças a Deus. Eu não sei se alguma vez foi, porque eu não peguei isso, né? É claro que todas as mulheres trazem esse arquétipo de submissão e insegurança. Eu não gosto muito de dizer todas. Essa palavra todas, para mim, não está certo, porque não existe todos, nenhum, sempre, nunca, sabe? Porque as pessoas são diferentes. Então, dizer que todas as mulheres trazem esse arquétipo de submissão e insegurança, na minha visão, não existe, porque eu não trouxe isso comigo. Eu não sei se alguma de vocês aqui trouxe, mas eu não. Eu não nasci com essa história de submissão e insegurança. Isso eu não tenho em mim. Na minha personalidade, isso não existe. Porém, quando tomamos consciência de que é um arquétipo e não necessariamente uma maneira única de ser, da qual não possamos nos livrar, podemos nos encaminhar para uma postura de liberdade e utilização correta do nosso livre-arbítrio. Aliás, essa mudança no comportamento feminino, que teve de enfrentar a insegurança contida no novo, elucida uma de nossas resistências a mudanças. É difícil ir para o novo e deixar o habitual e conhecido, porém seguro, estado de coisa. O que propicia esse grande salto é unicamente uma grande insatisfação, um estado tão intenso de saturação que impulsiona para o novo. Creio que seja muito bom sabermos isso. É bom contarmos com isso como ponto de apoio. Assim, não nos sentiremos sós, nem tão fracos e frágeis, né? Porque nós estamos dentro da situação crística. A presença do eu sou, o Cristo interno, a centelha divina dentro de cada um de nós. Então, posso dizer que essas sensações de ficar inseguro, de não ter condições de fazer as coisas, né? Que essas sensações não fazem parte de nossa alma ou verdadeira natureza, mas sim de nosso ego. E o ego é o que nós trazemos quando encarnamos. É a nossa consciência física, é o nosso sentimento físico, é aquilo que nós trazemos aqui em nós, não espiritualmente, tá? Porque com o espírito é outro departamento, a bagagem é outra, mas assim, nós vamos vivendo e formando uma personalidade que o nosso ego comanda, muitas das vezes. Ou o que achamos que somos, que às vezes a gente pensa que é, mas não é. O que, sem dúvida, é uma visão bem empobrecida em relação às grandes verdades essenciais. Porém, estamos falando de mudanças e naturalmente nos deixamos influenciar pelas sensações de fragilidade e solidão, atrapalhando a transformação que precisamos trabalhar em nós a fim de amadurecermos e evoluirmos. Estamos vivendo um momento no qual tudo parece nos afetar. É a era da globalização. Por exemplo, acontece um fato lá em Hong Kong e as bolsas de valores do mundo inteiro se ressentem. Vejo essa ideia de globalização muito pertinente
ao momento evolutivo da Terra. E faço um paralelo, como se o planeta fosse uma projeção do próprio homem. Nossa visão de mundo, entretanto, é muito pobre e um tanto quanto egocêntrica. Para a maioria das pessoas, há uma devoção por sua família, não é não? Por seu bairro, por sua cidade, país. E elas não entendem que, na realidade, são seres planetários, universais, para os quais não deveria haver fronteiras, pois tudo o que podem fazer afetará não só a si mesmas, mas também a família. E não para por aí, podendo afetar a vizinhança, o bairro, a cidade, o país, o planeta e o universo. Se pudéssemos olhar tudo isso com uma visão mais espiritual, ou seja, mais abrangente e profunda, poderíamos ficar bem mais tranquilos com a seguinte conclusão: sempre foi assim, nós é que não percebíamos. Ora, então se sempre foi assim e as coisas andaram, por que é que agora não iriam andar, já que temos consciência? Dessa forma, podemos olhar como nossa maneira de encarar as coisas a partir do que pensamos e de nosso conteúdo individual ou personalidade. Pode nos ajudar a obtermos a compreensão das mudanças da globalidade e de seus porquês. Devemos ter em mente o seguinte, pensando bem: nada acontece por acaso, certo ou errado? Tudo o que nos acontece é porque temos capacidade para lidar com isso, né? Ou então, que pai é esse que nós temos, né? Que coloca as coisas para a gente e a gente não tem condições de encarar aquela situação. Não é isso? Então, tudo o que nos acontece é porque temos capacidade para lidar com isso. Sempre foi assim. Nós é que não tínhamos consciência disso. Não temos conhecimento nem controle sobre uma série de coisas. Porém, nossa alma sabe, porque faz parte de todo na grande consciência que é Deus. Ao tornarmos consciência, podemos perceber nosso livre-arbítrio. Então, só quando a gente se compenetra das coisas é que vamos perceber o nosso livre-arbítrio. Olha, existem pessoas que confundem um pouco esse livre-arbítrio e eu peço licença para dar aqui aquilo que eu acho. Deus nos criou, nós seres humanos, hominal, com a condição de raciocínio, inteligência e discernimento. Raciocínio, discernimento e inteligência. Diferentemente do irracional. Então, por conseguinte, a partir disso, podemos perceber que esse livre-arbítrio, que também foi concedido a nós, é livre. É livre. Eu estou dizendo isso para vocês, como eu já falei antes, lá na outra sala, né? Eu falei sobre respeitar as pessoas como elas são e a cabeça de cada um. Cada um tem a sua verdade. Cada um vê a vida como vê. Cada um tem uma visão das coisas diferente. Eu vejo, vocês podem sentir isso na família de vocês. Eu sou mãe. Tem muita gente aqui que é mãe. Eu penso de um jeito, meu marido pensa de outro, meus filhos pensam de outra forma. Cada um vê as coisas dentro da sua visão. E que cabe à mãe que acha que é aquela que manda? Eu não acho que mando nada, sabe? Eu não mando nada. Eu tento ajudar se eu acho que meu filho está precisando de uma ajuda.
já que eu tenho condição de ajudar as pessoas que recorrem a mim. Então eu vou ajudar aquela criança quando eram crianças. Agora é tudo adulto. Então cada um com uma cabeça diferenciada. Assim é com todos nós aqui na sala. O que eu disser aqui, vocês podem ou não aceitar. E eu bato palma para vocês. Pelo simples fato de que eu respeito todo mundo como é. O que eu digo é o que eu acho. Eu estudo, um outro estudou outra coisa, engenharia, outro foi administrador, outro foi... Cada um foi uma coisa, estudou uma coisa, seguiu uma vida. Eu segui a minha. Então, logicamente, que eu tenho a minha visão das situações. Né? Então, dentro da minha visão, nós temos um livre arbítrio, sim, para tudo. Agora, também nos deu responsabilidade por tudo que fizermos. Tudo, de bom ou de ruim. O que vier a acontecer, porque já que nós nascemos com a condição de saber o que é certo e errado, por isso que lá na outra vez que eu li um texto que eu tenho aqui, eu falei a respeito das pessoas que não convivem em sociedades, que são pessoas que vivem nos cantos lá, por exemplo, vamos dizer assim, no Nordeste, naqueles cantos que não mora ninguém, só mora ele e as vacas, sabe? O seu gado, tal, né? Então, conclusão, como que eu posso achar que ele vai pensar como eu? Não tem condição, né? E por causa disso ele não vai ser salvo? Porque não tem condição de conhecer as coisas que eu conheço? Do jeito que eu conheço? Da forma que eu vejo? Da forma que eu sinto? Não. Eu já estive num meio desse de pessoas assim bem atrasadas, lá no interiorzão de Minas. Uma ocasião eu estive lá. Olha, eu não podia nem sair de calça comprida, ficava todo mundo olhando para mim como se eu fosse homem. Eu parei, olhei e digo, nossa, o que é isso que está acontecendo aqui? Corria todo mundo para olhar para mim. Isso é para vocês sentirem a diferença que existe entre todos nós. Agora, por que essas pessoas ficaram assim, paradas, olhando para mim, porque eu estava de calça comprida? Como se fosse um crime, aquilo, que coisa esquisita, ele é mulher homem. Né? Gente, a cabeça deles, eles não vão ser salvos? É o que eles entendem. Meu Deus do céu! Então cada um entende de um jeito, certo? Agora, eu, na minha visão, acho que nós somos livres para tudo. Agora somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Bem dentro da nossa liberdade. Somos responsáveis. Porque como eu plantei, eu vou colher. Né? Causa e efeito. Certo? Isso nós não vamos fugir. Porque essa é uma lei de Deus. Então, disso eu não vou fugir. Então, se eu tiver conhecimento disso, porque, olha, você liga a televisão, o que mais tem hoje em dia é assassinato. Gente está matando à toa. Não é não? Está uma liberdade de matança que está danado isso aqui. Né? Colocou um biquíni na praia de Ipanema, foi aquele horror. Pois é, irmão X. Nossa Senhora. Agora, nego não está nem mais com biquíni, está com fio dental, né? Então, conclusão. E se não ficar sem nada também, porque está quase nada esse fio dental. É isso aí, topless. Cordão cheiroso, amei. Aí, conclusão. Realmente, então, cada um tem o direito de fazer aquilo que acha que está certo. Né? Então, minha gente, não é porque eu estou dizendo aqui que eu acho que nós somos livres para tudo, que eu já ouvi pessoas aqui dizendo que não somos livres para tudo. Na minha visão somos. Agora somos responsáveis por tudo, porque eu não sou responsável por ninguém aqui na sala.
Não sou responsável nem por meus filhos, muito menos pelas pessoas que me cercam, né? Então, conclusão. É normal, vai andar de biquíni em Bangu. Ah, isso é ótimo. Amei, Wagner. Em Bangu. Aonde? Da prisão? Aonde? Nossa Senhora. Então, isso eu quis falar sobre o livre-arbítrio. Como o livre-arbítrio e a percepção de nossa responsabilidade pela harmonia do todo, podemos passar a fazer escolhas com bom senso. Bom senso é escolher o que gera um resultado bom e confortável. Então, a ação correta do uno o ligará ao todo, com consciência e responsabilidade. Podemos concluir que tudo serve para que tenhamos cada vez mais consciência, ou seja, serve para aprendermos e evoluirmos. Se os resultados que estão aí representam a colheita do que plantamos, nosso bom senso, agora que temos conhecimento, para plantar coisas diferentes e, com isso, colhermos e gerarmos resultados bem melhores. Esse raciocínio elucida um processo de mudança a partir da maior percepção e confiança em nossa natureza. A partir de crenças e decretos introjetados para que pudéssemos sobreviver, geramos situações em nossas atitudes e nos desvencilhamos dessas crenças errôneas a nosso próprio respeito. Afinal, por que nos deixamos afetar pelas coisas que nos rodeiam? Basicamente porque não confiamos em nossa verdadeira natureza interior, em nossa essência, em nossa alma. Ainda não entendemos que temos uma espécie de missão, um propósito de vida, e que não estamos aqui por acaso, passando férias. Entendamos, assim, que cada vida é como se cursássemos um ano letivo. Quantas vezes um aluno chega no final do ano, isso nas escolas particulares, porque na escola pública todo mundo passa de ano agora, né? Não tem mais essa de repetir. Bom, então, chega no final do ano e tem que repeti-lo, seja porque algumas lições não foram entendidas, seja porque ele não se dedicou como deveria. Enfim, cada vida significa um ano. Cada vida que a gente passa, cada encarnação que a gente passa, significa um ano, ou a repetição dele, até que tenhamos entendido a lição. Então, se nós não resolvemos o nosso ego, o que nós trazemos em nós para corrigir, nós, na próxima encarnação, estaremos aqui no Provas e Expiações novamente para corrigir. É outra oportunidade que nós vamos tendo. Deus nos dá mais uma oportunidade para você ver se você consegue enxergar dentro de você, né? A cada vida acabamos por acumular karmas, lei de ação e reação. Talvez pelo mau uso de nosso livre-arbítrio. Conforme nós vamos plantando, nós vamos colhendo, né? Se nós plantamos errado, vamos colher com tudo ruim. Se isso for bem entendido, poderemos então compreender que estamos aqui por nossa escolha. Isso vocês não têm dúvida, né? Todo mundo está aqui porque quis. Ninguém está aqui porque foi empurrado, né? Alguém lá em cima, um espírito superior, pegou você e empurrou, você vai reencarnar, pum, e te manda para baixo. Não. Você escolhe, tá? Tem alguns que não escolhem porque não tem nem capacidade para isso, viu? Eu estou falando aqui, me referindo às pessoas que estão aqui, às pessoas que conseguem entender o que eu estou falando, tá? Porque tem uns que realmente são impingidos a reencarnar de uma forma lá, Deus sabe como, né? Realmente quisemos e optamos por estar aqui neste momento,
com essa condição de mundo. Aceitar e entender isso já nos fortalece mais para que não nos deixemos afetar tanto pelas externas. Lembre-se de que tudo que acontece em sua vida, você tem condição de bancar, pois a vida não é injusta. Então é aquela frase que todo mundo usa, né? Deus dá o frio de acordo com o cobertor, né? Então, tudo aquilo que se passa com cada um de nós é porque nós devemos e podemos passar por aquilo. Um outro fator que explica por que nos deixamos afetar e sentir medo de tudo é o conceito de separatividade. Normalmente pensamos que estamos dentro de um corpo e que tudo nele parece depender de nós. E daí concluímos que estamos sozinhos, abandonados e impotentes tudo à nossa volta. Por isso nos sentimos inseguros e medrosos. Mas analisemos essa crença superficial e errada. Na realidade, estamos dentro de um corpo. Mas não somos esse corpo. Não somos só esse corpo. Somos a pessoa que tem esse corpo. Porém, esse corpo tem uma inteligência tão apropriada, de modo que funciona sem o nosso controle racional. Veja só, presta atenção. De fato, você não fica falando ao seu estômago o que é que ele deve fazer na hora de realizar a digestão. Fica? A sua parte é fornecer ao seu corpo o que ele precisa: alimentos, líquidos e cuidados. O resto funciona por conta da natureza que existe nele. O seu órgão perceber a inteligência que existe dentro do nosso corpo? Interessante, né? Tudo é automático. Tudo funciona sem que tenhamos de ordenar. Além desse corpo físico, temos ainda mais 6 corpos. Isso aí é para você, tá, irmão X? Depois você fala sobre isso. Discerne sobre isso tudo aí. Tá ok? Astral, mental, búdico, átmico, monádico e logóico. Tá sabendo, irmão Cis? Depois, numa dessas suas aulas aí, você mete isso aí. Porque aqui eu sou franca, sou uma pessoa franca, não sei o que é isso. Logóico, nem nunca ouvi falar nisso. Então, se você quer um camarada assim, supra, né? Na sua próxima aí, você bota isso aí para ver o que a gente consegue entender disso. E todos eles têm sua dinâmica e existem independentemente de nosso raciocínio. Dá para você perceber como o racional é pequeno, ínfimo, mesmo perante tanta grandiosidade e inteligência? E como é que, com esse racional, você ainda acredita que tem que? Nós temos mania do tem que. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que lavar, eu tenho que. Eu estava conversando com meu marido outro dia, estava dizendo para ele, olha, e com a idade que a gente está, meu querido, vamos eliminar o tem que? Nós não temos que nada. Tudo aquilo que a gente quiser fazer, a gente faz do jeito que a gente pode, que a gente sabe. Tá? O tem que já acabou. Estou aposentado, ele está aposentado, então nós não temos que mais ir buscar o trabalho, ir buscar o dinheiro já tem, já vem a nós, legal, na boa, eu fiz por onde lá atrás, trabalhei pra caramba, tem que pra dedéu, tinha muito tem que, agora vamos me maneirar no tem que, né? Vamos maneirar, não tem que levantar aquela hora, tem que dormir aquela hora, tem que, né? Tem que. Um monte de coisa. Achando que pode controlar o mundo lá fora?
Que neurose, não. Que prepotência nossa achar que a gente pode controlar o mundo. Podemos perceber, então, que quem fica com medo e confuso em sentimentos externos é o nosso racional, que justamente por ser pequeno e de fato impotente, se sente solitário e com medo de tudo. Só que precisa que essas sensações de impotência e incompetência, falta real de poder. Logo, é um limite e não impotência ou incompetência por burrice, irresponsabilidade ou falta de vontade. Dentro desses conceitos, quando nos sentimos mal, quando achamos que estamos sendo impotentes ou incompetentes, é porque estamos confundindo habilidade ou poder real com limite real. Exemplo. Veja só que coisa. Suponha que esteja chovendo. Ainda um toró danado. Dá para você fazer a chuva parar? Opa! Tem alguém aqui que consegue fazer a chuva parar? Hã? Stop! Chega! Não. É claro que não. E isso não significa incompetência de sua parte. É apenas um limite. Porque você não tem o poder de fazer a chuva parar. Suponha agora que você se cobre, por exemplo. Fazer, então, alguém feliz, você está se cobrindo. Se cobrando, aliás. Ops, mudei aqui. Se você vai se cobrar para fazer alguém feliz, eu já falei isso uma opção de vezes, né? Aquele que espera que o outro venha para fazer a sua felicidade, como é tão repetida. Eu outro dia estava falando sobre isso, como se repete frases. Repete-se frases sem raciocínio, sem discernimento. Repete-se porque se ouve muito isso, tá? Se ouve sempre que você, olha, eu vou casar com fulano porque ele me faz feliz, né? Aí quando acontece uma coisa qualquer, ele não me faz mais feliz, ele me faz infeliz. Gente, cada um de nós é responsável por si mesmo. Ninguém é responsável por mim, nem pela minha felicidade, nem infelicidade. Tá certo? Vocês concordam com isso? Ninguém faz isso, não tem condição. Na realidade, a impossibilidade é a mesma, porque fazer o outro feliz não depende de você, mas da própria pessoa. E com certeza, todo tipo de cobrança, quando nos cobramos o impossível, como se pudéssemos efetivamente realizá-lo, preocupações de toda sorte e medos nos levam a um estado de ansiedade muito intenso. O fato é que nunca houve um número tão grande de pessoas desenvolvendo problemas como crises de ansiedade generalizada. Eu que o diga. Estresse, síndrome de pânico, depressões e outros quadros bem complicados como na época atual. Aliás, disse que depressão e pânico são doenças do final do século XX, típicas do mundo moderno. De fato, creio que o ser humano nunca se sentiu tão ansioso como agora. Mas devemos entender que o mecanismo da ansiedade é preservador da vida. Isso eu já falei também na Sala da Rua. Pois na medida em que o homem se viu tendo que defender sua sobrevivência, precisou estar alerta, ansioso aos ataques do que considerava ameaçador, assim que o homem começou, como inimigos, animais, ou a própria natureza inóspita, e muito pouco entendida pelo homem primitivo. Assim vemos que a ansiedade não é necessariamente negativa, já que preserva a vida. Ansiedade significa o momento em que passamos em algo que não está acontecendo no aqui e agora.
A gente fica ansioso pelo que pode acontecer lá na frente. Do que estou aqui pensando, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, tem que ir aí, né? Aí a gente vai lá na frente e começa a sentir o que pode acontecer quando eu chegar lá para fazer isso, né? Então ficamos ansiosos. Ansiedade significa momento em que pensamos em algo que não está acontecendo no aqui e agora, repetido. Logo, ela pode ser positiva na medida em que estamos planejando, organizando as etapas de uma ação, etc. O que a torna negativa é o processo de preocupação e o temor de um futuro relativamente negro. Como eu falei ontem do Damocles, né? Temor esse que só aparece em função dos pensamentos catastróficos que a pessoa tem. Os Damocles. Sofrer antecipadamente é o que mais a gente faz, né não, Sil? Vamos combinar. Né não? A gente está sempre sofrendo por antecipação. Fala sério. Né não? Estamos sempre nessa. Então, na realidade, nos tempos atuais, o que torna o processo de ansiedade mais negativo e evidente é justamente o não saber quais são os nossos inimigos. Até o momento em que o homem lutava ou guerreava com armas, como arco e flecha, lanças, facas. As emboscadas eram até certo ponto previsíveis. E geralmente havia motivos para isso. Pelejas, vinganças, conquistas por terra. Hoje as pessoas sentem medo de receber uma bala perdida, mesmo estando em sua própria casa, bem como de serem assaltadas a qualquer momento. Se o inimigo antigamente tinha um motivo e era relativamente conhecido, hoje não sabemos quem é e o porquê de seus ataques. Aí vem um sentimento de total insegurança e injustiça, e o desconhecimento do que leva a esse estado de coisa. Entretanto, existe um conceito metafísico que diz que nada acontece por acaso. E se tudo está acontecendo, é porque estamos prontos para lidar com essas mudanças. Veja bem, Deus dá o frio conforme o cobertor. Com esse estado novo de coisas, e apesar dos pesares. Segundo a metafísica, não existe coincidência. O que existe é sincronicidade. Jung foi o primeiro pensador moderno a definir o misterioso fenômeno das coincidências. Ele o chamou de sincronicidade. A percepção da coincidência significante. Também dizia que a sincronicidade era um princípio sem causa no universo, uma lei que funcionava para mover os seres humanos na direção de um crescimento maior da sua consciência. Assim, em prol do nosso próprio crescimento, a pergunta que sempre precisamos nos fazer é: se isso está acontecendo, para que serve? O que temos de aprender com isso, a fim de tomarmos consciência das coisas que acontecem para que percebamos o seu propósito, o porquê de estarmos aqui. E é nisso, na compreensão de tudo isso, que consiste o processo de mudança. Certo? Então, a cada tempo que vai chegando nós aqui, que nós vamos indo, que nós vamos passando, a cada instante que vão acontecendo coisas, como eu estava falando aqui, a gente vai crescendo na nossa mente, vai aprendendo a colocar a ansiedade a nosso favor, porque a ansiedade nos defende. Então, se nós não somos aqueles que estamos sempre atentos às situações,
que nos acontece, que estão à nossa volta, nós vamos ser vítimas. Ok? Então, conclusão. Vamos raciocinar e discernir sobre as coisas que estão acontecendo. Mesmo que dentro do processo de sincronicidade, saibamos que existe em nós uma prontidão interna para lidar com todas essas mudanças. Parece que o nosso racional não a acompanha ou simplesmente não considera isso. A maioria de nós tem mecanismos que acabam preservando o que é conhecido e habitual. E, consequentemente, o que é muito novo nos traz medo e ansiedade. É provável que você já tenha se perguntado diante de algo novo e inusitado. Ai, meu Deus, como é que vai ser isso, hein? Será que darei conta? E será que vai dar certo? Será que vai ser difícil? Sem, todavia, refletir que você não tem condições de responder a essas perguntas simplesmente porque não tem bola de crescendo de acordo com isso tudo que vai acontecendo à volta delas. Tá? É um desafio. Saber conviver é demais. Tá, Wagner? Você está certíssimo. Então, queridos, né? Hoje, meu querido secretário já botou que acabou meu tempo. Então, eu vou ficar por aqui, tá? E que eu tenha conseguido ajudar é o que eu mais quero, ok? Beijinhos para vocês, muita paz e muito obrigado, irmão X, pela oportunidade, ok? Ah, então tá bom, é no fiozinho aqui, desculpa então. Então, boa tarde a todos, aos que chegaram agora no final também. Fraterna, quero agradecer pelo estudo, que foi maravilhoso, como sempre. Como é bom passar essas horas aqui com você, estudando, que com certeza sairemos daqui hoje mais esclarecidos. Então, muito obrigada mesmo, em nome de todos da sala. E sendo assim, vamos passar agora para o momento da prece final. Vamos então todos juntos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre tão amado e querido, deixar um pouquinho de lado nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias, sempre agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, pelo dom da vida, por tudo que temos, por essa salinha aqui tão especial, como todas do Paul Talk, que a gente entra para estudar, entre amigos queridos, encarnados, os nossos amigos também desencarnados, que estão sempre conosco, aprendendo, nos intuindo, para que possamos ser sempre seres melhores, sempre envolvidos nesse bem, nesse amor, nessa doutrina de Jesus maravilhosa, que nos conforta, nos consola e nos esclarece dia a dia. Então, sendo assim, Jesus nos envolve nessa prece final, todos nós aqui nessa salinha, aos nossos familiares, a todos os nossos amigos que por algum motivo não puderam estar conosco nessa tarde. Em especial hoje peço para o meu priminho Luiz Guilherme, que ainda está internado com problemas respiratórios. Que Jesus, a espiritualidade amiga, dê força a eles lá no hospital e que dê tudo certo. Então, sendo assim, vamos encerrar com a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Jesus, por mais esse momento. Obrigada a todos, meus amigos aqui da sala, e que possamos estar aqui novamente na próxima quarta-feira, às 15h30.
Essa sala funciona de quarta e de sexta às 15h30. Então sejam todos convidados. Então, Décio, você sobe para colocar uma música para a gente ir se despedindo, por favor. Então, um beijo, gente. Ótimo final de tarde, ótimo final de semana para todos. Fiquem todos com Deus e com Jesus e obrigada pela companhia. Fraterna, mais uma vez, obrigada. Décio, obrigada. Obrigado. Rô, obrigada pela prece. Um beijo, gente. Passando. Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou, disse que era lindo o que eu falei.